Olá, professor! Tudo bem com você? Hoje nós vamos dar início à nossa quarta aula sobre BNCC, estudando os campos de aprendizagem da educação infantil. Eu sou a professora Cíntia e vou conduzir essa aula junto com vocês. Vamos lá? Em nossa última aula, nós estudamos o campo o eu, o outro e nós. E hoje nós vamos dar sequência a mais dois campos de experiências da educação infantil. O primeiro deles é o campo de experiência corpo, gestos e movimento. Então, nós vamos estudar um pouquinho, ver todas as fases dele e o que pode ser trabalhado dentro de cada etapa, dentro de cada faixa etária. Aqui nós temos mais uma vez o nosso mapinha, o nosso planinho dos eixos, né, dos nossos campos de experiência dentro da educação infantil, e o primeiro ali, o eu, o outro e nós já vimos. Se você não assistiu essa aula, eu te convido a parar o vídeo, voltar lá na aula anterior, assistir esse campo de experiência, que é um dos campos mais deliciosos de trabalhar dentro da educação infantil. Vamos dar sequência. Então, nós temos corpo, gestos e movimento. O que esse corpo, gestos e movimento, o que esse campo tenta trabalhar na educação infantil, busca desenvolver com as crianças dentro da educação infantil. Então, reconhecer a importância de ações e situações do cotidiano que contribuem para o cuidado da saúde, manutenção de ambientes saudáveis. Então, nós estamos falando do cuidado com o próprio corpo, o conhecer o corpo, conhecer os seus limites e também as questões de higiene, de saúde, isso também é valorizado dentro desse campo de experiência. Apresentar autonomia nas práticas de higiene, alimentação, o vestir-se e no cuidado do seu bem-estar, valorizando o seu corpo. Utilizar o corpo intencionalmente, com criatividade, controle e adequação, como instrumento de interação com o outro, com o meio. Coordenar suas habilidades manuais. Então, aqui nesse campo de experiência, nós vamos desenvolver a questão da coordenação motora, seja ela fina ou ampla. Vamos lá. Nós temos aqui, então, os objetivos de aprendizagem para os bebês, de 0 a 1 ano e 6 meses, e na sequência nós vamos ter algumas atividades que podem ser desenvolvidas com essas crianças. Nós temos movimentar as partes do corpo para exprimir corporalmente as suas emoções, necessidades, desejos, lembrando dos códigos alfanuméricos que nós já vimos como eles são formados. Aqui nós estamos falando, então, especificamente do campo de experiência corpo, gestos e movimentos, por isso que nós temos o CG ali. Campo número 2 ali, dentro dessa área, experimentar as possibilidades corporais nas brincadeiras, interações com o ambiente, sendo o ambiente desafiador, acolhedor. Nós temos a questão dos obstáculos, dos circuitos que são colocados para as crianças, isso é bem interessante dentro desse momento, dentro dessa faixa etária da educação infantil. Imitar gestos e movimentos de outras crianças, adultos, animais. Nesse momento, a gente pede para imitar um cachorro, imitar um gato, observar o ambiente em que está inserido e, juntamente, reproduzir os sons que esse ambiente ou os movimentos que esse ambiente, né, está proporcionando ali para o seu desenvolvimento. Participar do cuidado do seu corpo e da promoção do seu bem-estar. Utilizar os movimentos de preensão, de encaixe, de lançamento. Olha a questão da coordenação motora. Então, não é trabalhar a coordenação motora somente a partir dos 2, 3 anos de idade. Nós estamos desenvolvendo isso desde os bebês de 0 ano. O momento em que ele começa a levar a mão para pegar algum objeto, né? O brincar com o próprio corpo, buscar o pezinho lá para tentar colocar na boca. Então, tudo isso já faz parte desse processo de desenvolvimento da coordenação motora. Algumas atividades que podem ser desenvolvidas. Então, olha ali, nós temos a questão da imitação, que é bem interessante, isso pode ser trabalhado na área de educação física. Nós temos circuitos, passar por baixo, subir, é claro, tudo com muito cuidado, porque nós estamos falando de bebês.
Cuidados com o corpo, a questão da higiene, ensinar a criança que ela precisa pentear o cabelo, que ela precisa ter uma higiene com o corpo, que na hora que ela faz xixi ou ela faz cocô, para aqueles que ainda usam fraldas, que é necessário haver a troca. Então, tudo isso é importante ser observado. Encaixe de blocos, atividade de pinça, manuseio de diferentes objetos, tudo isso também é valorizado dentro desse período, dentro desse campo de experiência. Algumas imagens aqui para poder mostrar para vocês algumas possibilidades. Usar caixa, papelão para construir circuitos é bem interessante, porque ele é macio e ele acaba não machucando a criança, né? Então, caso seja necessário a criança subir, entrar dentro de algum lugar, então pode ser utilizado. Além de outros objetos que nós temos dentro da escola, do nosso espaço escolar, almofadas, nas salas dos bebês, geralmente nós temos isso. Agora nós temos, dentro desse campo de experiência ainda, os eixos que devem ser desenvolvidos, as competências que devem ser desenvolvidas para as crianças bem pequenas, de 1 ano e 7 meses até 3 anos e 11 meses. Então, nós temos ali, apropriar-se de gestos e movimentos da sua cultura no cuidado de si e nos jogos e brincadeiras. Então, a criança aqui já começa a compreender algumas regras, começa a aplicar estas regras nas brincadeiras, isso é bem interessante. Deslocar o seu corpo por um espaço determinado, orientando-se por noções como frente, trás, alto, baixo, em cima, atrás, dentro, fora, e colocar isso dentro das brincadeiras também. Explorar formas de deslocamento no espaço, como pular, saltar, a expressão corporal por meio da dança, combinando movimentos e seguindo orientações. Olha, dentro desse campo aqui, nós exploramos muito a questão das apresentações, né? As apresentações culturais que nós temos, ou apresentações de Dia das Mães, que acontecem dentro da escola. Então, vale lembrar que nós estamos falando de crianças a partir de 1 ano e 7 meses, que ainda está desenvolvendo a sua lateralidade, a sua coordenação motora ampla, né? Explorando o seu corpo, e por isso é de suma importância que você valorize, que você possibilite que haja interação com o outro e também que ela conheça o seu próprio corpo, desenvolvendo ali movimentos que podem auxiliar lá na frente no processo de alfabetização e outras atividades que vão ser desenvolvidas. Nós temos também demonstrar progressiva independência no cuidado com o seu corpo. Então, a questão do cuidado com o corpo é muito valorizado. Nós precisamos ensinar essa questão de higiene para as crianças, né? Então, desde pequeno, nós já mostramos a questão do escovar os dentes, a importância de tomar um banho, a importância de aprender a se cuidar. Nós temos também desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo o controle de pinça, o controle da pega, pintar, rasgar, folhear. Se a criança ela não passa por esse processo, é claro que nós temos alguns outros distúrbios que podem favorecer ali a falta desse aprendizado, dessa técnica, né? Dessa coordenação. Mas, se a criança passa por esse processo de pintar, de rasgar, de manipular materiais diversos, possivelmente lá na frente ela não terá nenhuma dificuldade no seu processo de desenvolvimento. Algumas atividades para esta faixa etária. Então, nós temos brincadeiras de pular corda, de correr, de pular, né? A questão já de utilizando os elementos de cima, embaixo, atrás, frente, passar bastão para quem está atrás, para quem está na frente, tudo isso é interessante. Atividades de educação física. Olha a importância da presença da educação física dentro do espaço da educação infantil, assim como a educação artística. Elas são fundamentais, porque nós estamos falando de lúdico, e essas duas disciplinas, elas favorecem muito o desenvolvimento e abrem um leque de gigantescas possibilidades de atividades para serem desenvolvidas. A questão do em cima, embaixo, fora, percepção visual, noção de espaço,
né? Noção de espaço simples, nós ainda estamos falando de crianças bem pequenas, tá? Então, cuidados com o corpo, progressiva independência, o pedir para fazer xixi na patente, né? Ou fazer o cocô, o controle dos esfíncteres. Então, isso é importante já ser desenvolvido dentro desse período. E outras questões como rasgar, folhear, e aqui nós temos algumas imagens ilustrativas, né? O professor tem um certo pânico de dar tinta para a criança, mas é muito importante que isso aconteça, tá? A questão do brincar aqui, utilizando a imitação, utilizando a fantasia, nós já vimos lá na aula anterior que a criatividade ela é fundamental na educação infantil. A criança precisa, sim, que o professor direcione, organize ali as brincadeiras, mas ela também precisa criar, porque a partir dessa criação, ela vai desenvolvendo um mundo e despertando a sua criatividade. E agora nós vamos falar das crianças pequenas, das crianças de 4 anos a 5 anos e 11 meses. Então, dentro desse campo de experiência de corpo, gestos e movimentos, nós temos que as crianças desenvolvam certas competências e habilidades, como criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos, sensações, emoções. Então, é fazer com que ela realmente expresse e também interprete. Isso pode acontecer muito por meio de teatro, tá? É bem interessante. Brincadeiras de música. Demonstrar o controle e adequação do uso de seu corpo em brincadeiras e jogos, escuta e reconto de histórias, atividades artísticas. Essa adequação do seu corpo vale, por exemplo, numa brincadeira de pega-pega, a criança ter a noção de que ela não vai empurrar o amigo, que ela simplesmente vai tocar no amigo. Então, essa noção de força a ser aplicada, a questão de velocidade, tudo isso acaba sendo despertado e aprimorado aqui dentro desse momento. Criar movimentos, gestos, olhares, mímicas. Essas brincadeiras com mímica é bem interessante, porque faz com que a criança pense, desenvolva a agilidade, competências relacionais, né, que é bem importante dentro desse período, além de atividades artísticas como dança, teatro, música, faz parte da expressão corporal. Adotar hábitos de higiene, de autocuidado relacionados com o corpo, com a alimentação, buscar mostrar uma alimentação mais saudável, né, sem tantos produtos industrializados, buscar cuidar também da sua aparência, ao pentear o cabelo para ir para a escola, ou para sair, ou tomar um banho, lavar todas as partes do seu corpo. Então, esse autocuidado é fundamental aqui, pensando que a criança ela já vai para o banheiro, já tenta tomar um banho sozinho. Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses e necessidades diversas. Então, como atividades para esse campo de experiência, existem algumas sugestões ali, como dança, teatro, música, conforme eu já falei, e também a questão da contação de história, fazer com que a criança comece uma história e a outra vá continuando a história, inserir brinquedos dentro dessa história, ou aquela caixa de brinquedos que nós geralmente temos dentro da sala de aula, pegar um brinquedo, começar a contar uma história, aí pega outro, coloca aquele brinquedo dentro da história, isso é bem interessante, e vai despertando a criatividade e a imaginação. Movimentos, mímica, em cima, embaixo, imitar pessoas, imitar animais, isso também é muito válido. O autocuidado, os hábitos de alimentação, conforto, aparência e habilidades manuais, tá? Nós ainda estamos desenvolvendo a questão das habilidades manuais, pensando que a criança ela já começa a entrar num processo de alfabetização. Não vamos alfabetizá-la, mas vamos dar os pré-requisitos para que no momento em que haja esse despertar, ela esteja preparada para o aprender, ok? Agora nós temos mais um campo de experiência. Traços, sons, cores e formas. Esse campo de experiência, ele é muito legal e ele tem uma vertente artística muito grande, vocês vão perceber isso. A síntese de aprendizagem. Então, nós
procuramos, dentro desse campo de experiência, discriminar os diferentes tipos de sons e ritmos, interagir com a música, percebendo-a como forma de expressão individual ou coletiva. Entra a questão de apresentar para as crianças a questão de dança clássica, dança individual, dança coletiva, dança em grupo. Expressar-se por meio de artes visuais, utilizando diferentes materiais, relacionar-se com o outro, falando, empregando gestos, palavras, brincadeiras, e principalmente a expressão corporal. Nós sabemos que o nosso corpo fala. Então, explorar isso com as crianças. Mas como fazer isso com os bebês de 1 ano, de 0 a 1 ano e 6 meses? Como despertar, né? Nós temos ali, então, as competências e habilidades a serem desenvolvidas. Então, a primeira delas, explorar sons produzidos com o próprio corpo e com objetos do ambiente. Um exemplo bem legal para ser trabalhado aqui com a criança é o fazer o balbucio, é fazer o som para as professoras do berçário, do mini maternal, trabalhar com a criança o caminhãozinho, né? Que todo mundo sabe como faz. Mais para frente, a partir de 1 ano ali, tentar fazer com que a criança estale, por exemplo, a língua. Por quê? Nós estamos trabalhando, fortalecendo a parte da língua, que é extremamente importante no processo de fala. Se a criança ela tem a língua mole, como os fonoaudiólogos continuam falando, né, costumam dizer, a criança ela fala enrolado, ela não se consegue compreender muito bem o que ela está dizendo. Então, a partir do momento que nós utilizamos esse tipo de brincadeira, o estalar com a língua, o fazer o caminhãozinho, o assoprar, né, a questão do cantar parabéns e assoprar a velhinha no final, tudo isso faz com que a criança desenvolva a parte da fala. Então, olha só a importância de trabalhar isso lá na educação infantil, nos primeiros momentos. Traçar marcas gráficas em diferentes suportes, utilizando instrumentos riscantes, né? Então, giz, canetinha, a brocha, né? Fazer com que a criança estipule ou seja estimulada das diversas possibilidades para já começar a utilizar materiais para executar traçados. Não vão sair perfeitos, nós estamos simplesmente estimulando. Explorar diferentes fontes sonoras. Então, aquela brincadeira que o professor sempre coloca, de mostrar um som. Esse som pode ser de um animal, pode ser de um carro, de um avião, e mostrando para a criança, olha, colocou o som de um cachorro. Que barulho é esse? É de um cachorro. Leva um cachorro de ursinho de pelúcia para dentro da sala de aula. Olha, esse é o barulho do cachorro. Vamos imitar o barulho do cachorro. Você está estimulando a criança. Isso é muito importante. Além do trabalho com ritmo, com melodia, que é fundamental. Algumas atividades, então, a questão do explorar sons, a questão do traçado e do desenho. Nós não estamos pedindo para a criança escrever o nome dela, muito pelo contrário, nós estamos pedindo para a criança se expressar. Diferentes fontes sonoras, músicas cantadas, melodia, a música na hora do soninho, a música para o lanchinho, a música após a oração, levar instrumentos musicais e muita atenção com esses instrumentos que são levados para dentro da sala de aula, se eles não estão quebrados, com pontas. Nós sabemos que é fundamental, mas também temos que prezar pela segurança das nossas crianças. Agora, para crianças bem pequenas, de 1 ano e 7 meses até 3 anos e 11 meses. Dentro desse campo artístico, podemos colocar ali, criar sons com materiais, objetos, instrumentos musicais para acompanhar diversos ritmos de músicas, utilizar materiais variados, como massinha de modelar, argila. Tem professor que não gosta de ficar levando esses materiais para dentro da sala de aula, argila, por exemplo, porque acaba realizando uma certa bagunça dentro da sala de aula. Mas a textura, ela é fundamental. Assim como fazer com que a criança ande descalça na areia, na grama,
nas pedrinhas ali, sem machucar o pé. Isso é fundamental, porque a criança vai sentindo as texturas e vai sentindo o mundo ao teu redor também, tá? Utilizar diferentes fontes sonoras disponíveis no ambiente, em brincadeiras, em músicas, em melodia. E algumas atividades a serem desenvolvidas, podemos utilizar o ritmo, que é muito legal, o bater palmas, você já está explorando os sons que o corpo emite, a manipulação de materiais diversos para pintura, para construção de objetos, né? Manipulação de massinha, fazer a massinha com os alunos dentro da sala de aula, é muito legal isso, porque a criança aprende o passo a passo, aprende a questão da organização, que você precisa se organizar com todos os materiais antes de começar a fazer alguma coisa. E criação de objetos tridimensionais, por exemplo, bolas, por exemplo, criar objetos mesmo, animais, pessoas, utilizando essas massinhas de modelar e esses outros objetos que nós podemos utilizar, como garrafa PET, caixinha de leite e outros mais. Por último, nós temos as crianças pequenas, de 4 anos a 5 anos e 11 meses. Nós ainda estamos falando do campo de experiência, traços, sons, cores e formas. Então, quais as competências e habilidades a serem desenvolvidas dentro deste campo de experiência? Nós temos ali, utilizar sons produzidos por materiais e objetos musicais. Ai, professora Cíntia, eu não tenho, minha escola não tem material para trabalhar música. Gente, material para trabalhar música é muito simples. Você usa caixinha de leite, você pode fazer diversos tipos de chocalho com arroz, com feijão, com milho, com areia. Você pode utilizar, por exemplo, aqui dentro dessa faixa etária, o cabo de vassoura. Olha que interessante, você pega o cabo de vassoura, você corta ele em pedacinhos pequenos, assim, em torno de 15 centímetros cada um, e você usa para bater. Você vai dar ritmo, é claro, nós precisamos tomar cuidado para a criança não acertar o outro, né? Mas você pode dar ritmo para a criança, tá? Caso vocês queiram aí, coloque para mim lá na aula que você quer algumas dicas de como trabalhar com música dentro da sala de aula, que daí eu gravo algumas aulas para vocês para poderem ampliar esses conceitos, tá bom? Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem. E é desenho livre. É importante que haja desenho livre, porque é o momento em que a criança vai expressar, desenhar o que ela gosta, falar para a professora assim, professora, quando uma coordenadora vem, não dê desenho livre. Gente, é necessário. Pensa na criatividade mais uma vez. Essa é uma forma de a criança despertar a criatividade. Tá? Construção de materiais, de escultura, com dobradura, também vale a questão da coordenação motora fina, que é muito importante por causa da pega, da hora da escrita. Reconhecer as qualidades do som, o que é alto, o que é baixo, o que é longo, o que é curto, tá? Altura, timbre, tentar identificar o som de um violão, o som de um piano, o som de uma flauta, utilizando em suas produções sonoras e também ouvir música. É muito legal quando a criança está lá desenhando que você coloque um fundo musical, porque a criança ela consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, se tem dois adultos conversando, provavelmente essa criança que está ali por perto, ela está prestando atenção nessa conversa. Ela consegue se concentrar em duas coisas. Então, nada melhor do que continuar estimulando para que essa habilidade não se perca com o tempo. Algumas atividades que podem ser desenvolvidas, então nós temos a brincadeira do faz de conta, a contação de história, encenação, criações musicais, utilizando vários objetos diferentes, pintura, colagem, escultura, qualidade do som, fazer barulhos altos, fazer momentos em que os barulhos são baixos, para a criança perceber essa diferença. Então, explorar essas habilidades e principalmente a criatividade
na educação infantil. Vou focar muito na questão da criatividade, porque sem ela nós não existimos. Nós nos tornamos seres preto e branco. Precisamos de criatividade para dar cor à nossa vida, tá bom? Por hoje é só. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Dê lá o seu like, curta, compartilhe com seus amigos professores e eu espero vocês na nossa próxima aula. Até lá!